Posso mudar o valor da minha pensão alimentícia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você tem interesse, segue nele. Gente, o tema que eu escolhi para tratar hoje diz respeito à possibilidade de revisão dos alimentos, das pensões alimentícias fixadas pelo Poder Judiciário. Muitos pais e muitas mães efetuam o pagamento de pensões alimentícias e, por uma causa da vida, deixam de poder efetuar o pagamento daquele valor fixado arbitrado judicialmente. Afinal de contas, existiria a possibilidade de revisar esse valor? É importante deixar claro que um fato alheio à sua vontade pode fazer com que você deixe de ter condições de pagar os alimentos naquele montante fixado pelo Poder Judiciário. No âmbito do escritório é muito recorrente que os pais que uma vez foram empresários e que a empresa faliu, busquem os nossos serviços com a finalidade de revisar o valor dessa pensão. Afinal de contas, aquele valor arbitrado não condiz mais com a realidade daquele pai, daquele genitor ou mesmo daquela mãe, em alguns casos excepcionais. É bom deixar claro que os alimentos são sempre fixados com base no binômio necessidade e possibilidade. Quando eu falo em necessidade, eu estou falando da necessidade daquele que é alimentado, enquanto que as possibilidades é daquele que presta o pagamento da pensão alimentícia. Evidentemente, se existe uma queda nas possibilidades daquele que presta o pagamento, essa queda deve ser avaliada, deve ser sopesada pelo Poder Judiciário. E nesse sentido surge a ação de revisão de alimentos. A ação de revisão de alimentos tem por propósito revisar um valor que não condiz mais com a realidade. Seja porque ou aquele pai ou aquela mãe deixaram de ter aquela situação financeira favorável, porque tiveram outros filhos, porque recaíram em desemprego, porque, enfim, estão vivendo uma situação peculiar, pessoal. E a ação de revisão de alimentos também pode surgir diante da ausência de necessidade do alimentado, né? Evidentemente que se você tem um menor que não tem necessidade de alimentos, porque, digamos, ele recebe mais do que o próprio pai, existem casos peculiares, interessantes, de menores artistas que têm um alto rendimento financeiro e deixam de ter necessidade de prestação alimentar, porque a remuneração deles já supera, inclusive, a remuneração dos próprios pais, dos próprios genitores. Então, nessa situação específica, também caberia a ação de revisão de alimentos. Então, sim, é possível a ação de revisão de alimentos quando você enfrenta uma situação adversa ou mesmo quando o menor não precisa mais das prestações alimentícias. Esse é o tema do vídeo de hoje. Você que está enfrentando uma adversidade, seja pelo desemprego, seja pela falência empresarial, seja pela modificação da condição financeira de seu núcleo familiar ou o nascimento de outros filhos, você pode pedir a revisão dos alimentos.